A gente viu muito claro também no discurso do comandante esse ano, né, Jane? Ele, inclusive, usou a palavra tríade e não tá fazendo propaganda pra gente, eu acho. Será? E ele fala dessa importância do papel tanto da equipe pedagógica do colégio, o aluno e também a família, né, Aline? A família é muito importante num processo desse. Muito importante, sem dúvida, né? É interessante quando a gente pensa em família, porque vários ex-alunos, a família mascarava a necessidade do filho. Uhum. E, às vezes, mascarava de tal maneira que a própria criança sentia isso. Ela não estava plena no seu desenvolvimento, nas suas potencialidades. E foi interessante que, ao serem aprovados no colégio, eles se descobriram. Você está falando uma coisa que eu não sabia, da obrigatoriedade de manter o atendimento psicológico, né? E, inclusive, existe o acompanhamento que o colégio sugere para quem não tem, né? Sim, nós recebemos um informativo outro dia, eu achei muito bacana, né? Que a escola parece ter um convênio com uma faculdade e essa faculdade atende os meninos da escola com terapias. Uhum. Gratuita? Gratuitas, pelo que eu entendi, sim. É muito bom. Tipo, participando de um projeto, né? Mas uma parceria que a escola tem. Ou seja, a gente não tem desculpa. Tem que manter o menino, né? Se não tiver condição de pagar, eles têm outras opções para ajudar a gente. Fornece essas condições, né? Sim. E uma outra coisa também, Aline. Como que está sendo para o Gustavo essa questão da socialização lá no Colégio Militar? A gente sabe que, de forma geral, para o aluno autista, essa é uma dificuldade muito grande. E o colégio tem isso muito forte. O colégio preconiza essa questão da socialização. É algo, espírito de corpo, né? Esse corporativismo, que o militarismo também tem muito. O colégio leva isso muito a sério. Como que está sendo isso para o Gustavo lá dentro? Como você deu a dica aí, a própria escola, ela trabalha, né, essa questão dos meninos serem unidos, deles serem amigos, deles se ajudarem. E Gustavo foi muito bem acolhido, né? Ele foi como um amigo da escola que foi para lá amparado, entrou, né? Filho de militar. E aí o menino estuda com ele desde a primeira série, então isso assim ajuda, mas ele também tem os amigos do cursinho. E criança é maravilhoso, né? Porque assim, acho que os meninos nem percebem muita coisa, só acolhem. Né? Então tem ido muito bem. Acredito que vai chegar um momento que a gente vai esbarrar em alguma coisa, né? Porque é realmente da natureza dele. Mas aí nós vamos ajudando e vamos seguindo, resolvendo. E eu acho que a instituição está voltada para esse apoio também, é algo muito importante, né? Sim, nada lá passa batido. Eu lembro que ano passado, em comemoração ao dia do autismo, o Colégio Militar fez uma série de honrarias para os meninos, então isso dá um ponderamento muito grande, né? Que em alguns lugares isso é encarado às vezes como uma dificuldade, como algo ruim, e na verdade não é. O Colégio Militar adora esse tipo de aluno porque a gente sabe das potencialidades deles além de tudo. Então, às vezes existe uma barreira? Existe. Mas é uma barreira que é transponível com trabalho, com dedicação, com a ajuda da família. E quando ela é transposta, os resultados são fenomenais. E o Colégio Militar quer estar sempre sendo expoente com seus alunos. E ele sabe disso. Então, o Colégio Militar não tem medo de trabalhar, muito pelo contrário, e chama a família para trabalhar junto. E o resultado que eu vejo lá é magnífico, né, Jane? Você acompanha vários alunos nessa condição também. Muito antes de o colégio ter essa assistência específica, né, ao aluno especial, eles já faziam esse tipo de trabalho. Eu já comentei aqui, volto a repetir, eu tenho um ex-aluno que está na NASA hoje. Por quê? Porque descobertas as potencialidades, isso foi trabalhado no colégio, né? Alguns vão para o lado do esporte. Eu tenho um outro ex-aluno, inclusive você conhece, que formou-se no ITA e hoje tem uma empresa multinacional. Todo esse encaminhamento, esse acompanhamento do colégio faz com que esses alunos desabrochem de uma maneira muito gostosa, muito, muito eficaz. Eu gosto muito esse brio que o Colégio Militar tem, sabe? Do desafio. Vamos encarar isso e vamos transformar isso em algo
algo estupendo. E você vê a escola de forma geral, vocês já perceberam que eu sou um crítico ferrenho à escola, né? Talvez sejam minhas dificuldades pessoais ou o que eu vejo com os pais lá também no cursinho. Mas a escola, de forma geral, parece que ela é omissa muitas vezes. Ela foge disso porque dá trabalho, porque é difícil, porque você precisa fazer um acompanhamento com a família. Muitas vezes é caro, inclusive. Então, para os grandes centros corporativos, grupos educacionais, isso não é viável. E o colégio militar não, né? O colégio militar, vamos pegar isso aqui pelo chifre e vamos fazer acontecer? Inclusive com modificações físicas ao longo desse processo de adaptação dos PCDs, o colégio se reinventou para receber todo tipo de aluno. Mas você está falando de escola, eu me preocupo muito com a escola secular e você provavelmente já tenha tido experiências negativas nesse aspecto. Às vezes o aluno tem um suporte que necessita de acompanhamento de um ledor, sei lá, de alguém ali, e a escola simplesmente não fornece. A escola não fornece porque acha que os pais têm que pagar. Os pais não pagam porque acham que é obrigação da escola. E realmente é obrigação da escola fazer isso, mas a escola se omite. Outra coisa que me preocupa demais, a escola secular, ela não se preocupa com o bem-estar do aluno. E acontecem, às vezes, casos de bullying. Né? Eu não sei se você chegou a passar por alguma situação dessa antes do Gustavo ir para o colégio militar. Já passamos sim. Inclusive uma coisa que é muito importante, que você falou que às vezes os pais, né? Claro que a gente fica receoso, claro que a gente como mãe, a gente idealiza filhos assim... Perfeitos. A gente tem medo sim de expor o filho e dele sofrer, dele ficar fragilizado, ou dele ser super protegido por isso... Né? Então, assim, são muitos questionamentos, mas, né, uma criança com laudo, ela tem o direito de se apresentar ao mundo com a condição diferente que ela tem. Isso é legal, né? Porque é outra abordagem, né? A criança, igual o meu filho, por exemplo, se desorganizou, ficou muito nervoso em uma situação, se um professor sabe que ele tem... É diferente a abordagem, vai conduzir ele de uma forma correta, né? Porque eu já tive, né, na escola, gente, eu tive um ano muito difícil com o Gustavo na escola, sabe? Se um menino é mal educado, se um menino é sem educação, ele é ignorante, porque ele ficava nervoso. E é um menino tão doce, não tem nada disso, eu falava, né? não, vocês não estão falando do meu filho, não é possível, né? Mas e aí foi porque ele estava tendo, né, esses gatilhos, uma desregulação emocional na escola, e eu ainda não estava ciente, porque também... Enfim, então é muito importante a gente encarar a vida do jeito que ela tem, né? É bom demais a gente... Todos nós temos as nossas... diferenças, né? As nossas diferenças. Ainda bem que nós não somos iguais, né? Realmente, não existe o aluno PCD naquele formato ali. Todos nós temos as nossas necessidades e também as nossas potencialidades. Sim, e é muito bom pra gente, né? Ter passado pela tríade, ter sido humano de autoconhecimento. Hoje eu sei as dificuldades dele, sei um jeito diferente de estudar, que a gente foi, né, já me dando as dicas. E é muito bom ele estar numa escola que vai ajudar ele a desenvolver todas as dificuldades dele. Porque no final é isso para todo mundo, né? A gente vida é isso, né? a gente desenvolve as dificuldades que a gente tem.